A estratégia dos agentes faz parte do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, que é uma ideia do nosso presidente Lula, e os agentes territoriais também pretendem chegar a todas as localidades, assim como a nossa ministra afirmou na 4ª Conferência Nacional de Cultura, que aconteceu aqui em Brasília. Ele foi instituído pela Portaria 64, de 28 de setembro de 2023, perdão, e ele tem os princípios, os objetivos, as estratégias de implementação e as ações estruturantes. Os comitês de cultura e os agentes territoriais de cultura, eles estão dentro das estratégias de implementação do PNCC. O conceito do programa ele já foi bem apresentado pela Desirê, que ele é um programa de articulação territorial e de mobilização social em formação em direitos e políticas culturais. E aí, para a gente falar em mobilização e formação em direitos e políticas culturais, a gente só pode falar com a presença da participação e educação popular, valorização da diversidade cultural, étnico, racial e regional brasileira, com a territorialização dessas políticas, a promoção da economia da cultura, o combate a todas as formas de discriminação e a valorização da diversidade cultural, sexual e de gênero, e o combate às desigualdades regionais e socioculturais. Esses são os princípios do nosso programa, e os objetivos ampliar a difusão dessas informações sobre as ações e políticas das esferas públicas na área da cultura, comunicação popular e acessível, educação popular e formação social em direitos sociais, políticas culturais e sociais. Enfim, os objetivos eles dialogam com os nossos princípios do programa, que é fortalecimento das organizações, mapeamento, inovação e participação social. E para fazer isso tudo a gente não pode fazer sozinho, né? Então, o objetivo do programa, a gente tem uma ideia de parceria, de constituição de uma rede de parceiros para a gente conseguir essa territorialização pelo Ministério da Cultura. E essa rede de parceiros ela é composta pelos comitês de cultura, que foram selecionados pelo edital do ano passado, que foi o edital 2 de 2023, se eu não me engano, e os agentes territoriais de cultura. Aí a estratégia de implementação e distribuição dos comitês, o programa, pela coordenação dos comitês de cultura, ele desenvolveu um índice síntese, que ele é composto por 22 indicadores, e esses 22 indicadores, eles foram agrupados em 5 dimensões, e eles avaliaram os dados socioeconômicos do Brasil todo, então tem população, CAD único, famílias em extrema pobreza, tem o sociocultural, que é presença e agrupamentos indígenas, certidões expedidas pelos quilombolas, tem a questão a dimensão terceira ali é de vulnerabilidade urbana, e aí você vai ver os dados do PRONASSE, desenvolvimento regional, territórios rurais, as zonas de faixa de fronteira, e o acesso às políticas culturais. Tem plano municipal de cultura instalado, como é que está organizado, tem ponto de cultura, como é que está o acesso às políticas culturais nesses territórios. A ideia do índice territorial dos comitês de cultura era pensar um programa e a implementação do programa que trabalhasse mesmo numa desconcentração das políticas culturais, que elas chegassem em todas as regiões. Então, para isso, esses amarelinhos mais escuros são as regiões prioritárias do programa, e aí o edital 2 de 2023 dos comitês selecionaram essas instituições que estão marcadas aqui como comitês e os comitês parceiros, que eles trabalham em rede, então a roxinha e a vermelhinha são os comitês que são as organizações da sociedade civil que foram selecionadas no ano passado e já estão em atuação em seus estados, e elas têm uns territórios prioritários de atuação, e em articulação, em conjunto, assim, na unidade dessas duas estratégias, a gente tem os agentes territoriais de cultura, por esse edital, são pessoas físicas representativas dessa diversidade, uma das nossas estratégias, e aí, para essa distribuição territorial, a gente utilizou o ITCC para definir a quantidade de agentes no território, e também a gente fez uma estratégia utilizando o IBGE, os municípios integrados. Então, cada região, a gente chama, o IBGE chama, né, de região imediata, são 510 regiões no Brasil. Então, cada região dessa aqui vai ter um agente pelo nosso edital. Então, é um edital que ele é territorial, ele está pensando a região e o território, né? Então, o IBGE faz essa divisão
cada região imediata tem aproximadamente de 5 a 25, mas na verdade algumas passam, tem 33, mas em média fica nesse número aí, 20 e poucos. Para a gente fazer esse edital, a gente contou com a nossa rede de parceiros, e aí nessa estratégia dos agentes territoriais de cultura, a gente pensou como fazer formação, como chegar no território, como desenvolver as ações de mobilização de políticas culturais, e os institutos federais eles se apresentam como excelentes parceiros nesse sentido, pela capilaridade no território nacional, a presença, o trabalho com a extensão, o trabalho deles com o ensino médio, superior, com atividades de extensão, de formação. Então, para esse edital, a gente selecionou 5 institutos federais. No norte, a gente está desenvolvendo o edital com o Instituto Federal do Pará, no centro-oeste, com o Instituto Federal de Goiás, no nordeste, com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, no sudeste, com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, e no sul, com o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. E esse número de vagas, gente, ele tem a ver com o nosso índice territorial dos comitês de cultura. A gente tem 601 vagas distribuídas nas 5 regiões do país. As vagas excedentes, porque são 500 regiões imediatas, a gente distribuiu primeiro por territórios com maior população, depois com concentração de favelas e comunidades urbanas, famílias em extrema pobreza e menor índice de desenvolvimento humano municipal. Aí, nesses territórios aqui, a gente, como as vagas ficam em vários deles, às vezes só 1 ou 2, 3, a gente não conseguiria aplicar o critério de cotas dentro dessa seleção, então a gente atuou e trabalhou com a pontuação extra. Quem é nessa região imediata, ele só concorre com as pessoas dessa região imediata, e mulheres, jovens, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiências, pessoas quilombolas e pessoas trans, nessa região imediata, elas ganham 5 pontos extras com base na inscrição e na autodeclaração que ela apresenta no formulário de inscrição. Aqui eu trouxe um exemplo só de um estado para vocês entenderem como é que está desenhado esse programa dentro da nossa diretoria de articulação e governança, que aqui a gente pegou as regiões imediatas do IBGE no Amazonas, são 11 regiões imediatas, e a ideia é que a gente tenha a presença de um agente territorial em cada uma delas. Então, por exemplo, aqui em São Gabriel da Cachoeira, a gente tem uma aqui, em Tabatinga a gente tem uma aqui, em Tefé a gente tem uma aqui. Então, a gente espalha os agentes em todo o território nacional. Além dos agentes, eles não vão trabalhar sozinhos, porque já há o escritório do Ministério da Cultura em cada uma das unidades federativas do nosso país, e a gente também já tem a presença dos comitês, que são as organizações da sociedade civil organizadas em atuação nesses territórios. Então, a gente aqui, por exemplo, tem o Comitê Celebrante e o parceiro dele, né, desse território. Aí é importante que a gente está vendo também que tem muitas dúvidas, que algumas vezes vocês vão ver que uma região, você sabe que tem uma comunidade indígena, um agrupamento indígena, uma terra indígena, mas ele não está marcado no nosso anexo 2 como prioritário. O que a gente fez dentro dessa distribuição das regiões imediatas? Considerando o nosso índice territorial dos comitês de cultura, a gente fez uma pontuação. Quando há muita presença de terras e comunidades indígenas nesse agrupamento de municípios, e aí a gente fez um corte para marcar uma região prioritária. Então, por exemplo, aqui em São Gabriel da Cachoeira, se há uma presença expressiva de indígenas ou de quilombolas nesse território, a gente marcou porque quem é indígena em territórios e regiões imediatas, que há uma presença forte de comunidades e agrupamentos indígenas, ele ganha uma pontuação peso 2 na pontuação extra. Da mesma forma, os quilombolas. Em regiões imediatas, que há presença expressiva de quilombos, ele ganha uma pontuação extra por ser quilombola nesse território. Então, ele ganha 5 vezes 2, é pontuação peso 2, tá? Isso não quer dizer que aqui na minha região, na minha RI, tem um quilombo aqui. Como é que não está marcado nesse anexo? Isso tem a ver com o nosso índice
territorial de comitês de cultura, tá? Porque provavelmente a pontuação não ficou acima com a presença pela questão da quantidade. E aí, esse é o desenho que a gente já tem, né? A gente tem 27 espaços institucionais de representação oficial do Ministério nos territórios, que faz essa articulação com os estados e municípios no atendimento ao cidadão, pelos escritórios estaduais do Ministério da Cultura. A gente já tem 76 organizações da sociedade civil fazendo essa articulação territorial, que são as organizações da sociedade civil, a gente está com os comitês de cultura, e dentro do Programa Nacional dos Comitês de Cultura, a outra estratégia com o objetivo desse edital é selecionar 601 pessoas físicas que vão ser bolsistas pelos institutos federais de extensão, com atividades de territorialização, mobilização popular, educação popular. E aí eu vou passar aqui agora para entrar nesse detalhamento. Esse agente selecionado, ele vai ter 20 horas de atividades semanais conosco. Mas essa atividade, gente, é importante a gente informar, esse agente, a gente desenhou essa metodologia, que ele tem um tema gerador, como a ideia e o objetivo do programa é a mobilização e o fortalecimento das políticas culturais. A gente precisa fazer uma formação a partir das políticas culturais que a gente tem no nosso ministério. Então, a gente tem o tema gerador da semana, que nessas 5 horas de formação, que a gente vai ter uma pessoa que é da área falando sobre aquele tema. Por exemplo, se for sobre cultura digital, essa pessoa vai fazer a gente vai ter um vídeo de 15 minutos que ela vai fazer uma apresentação sobre os pontos centrais da cultura digital, sobre o que é importante compreender no território, em diálogo com as comunidades com que você, como a gente vai atuar. E aí, a partir dessa orientação, desse repertório que essa pessoa traz, a gente puxa elementos de diálogo com o território. Então, a ideia dessa formação não é aquelas formações que são autoinstrucional, que você vai lá e copia no chat GPT, põe umas respostas, não. A ideia mesmo é que a gente faça discussão sobre as políticas culturais do território. Então, a gente tem esse momento que é estudo inicial ali, que vai ter uma introdução do tema gerador. Você vai planejar a partir daquele tema gerador, esse diálogo com o território. Se for, por exemplo, a gente tem na previsão do nosso curso, por exemplo, cultura indígena. Então, alguém da cultura indígena, a gente pretende que seja a pessoa da cultura indígena falando sobre cultura indígena, cultura de periferia falando sobre cultura de periferia. Enfim, a gente tem vários temas geradores no nosso curso de agente cultural. E aí, essa pessoa da cultura indígena falou sobre a cultura indígena, a gente vai trazer alguns elementos para você dialogar e entrar em contato com o seu território, nesse olhar e nessa leitura do território. Então, você vai fazer um planejamento do que você quer a partir daquele tema gerador, depois você vai fazer essa mobilização. É importante ressaltar aqui nessa mobilização que ela é em grande parte, como você já é um agente cultural, na sua comunidade você vai fazer presencial como você já faz. Mas nas outras regiões, nos outros municípios próximos, ela vai ser usando o potencial da cultura digital. Então, você vai articular, entrar no WhatsApp, conversar, ligar, enfim, a forma vai entrar pelo Instagram, pelas redes sociais, da forma que você conseguir falar com essas comunidades para dialogar sobre a política, sobre a implementação dessa política cultural no território. E as 3 horas de registro é você registrar essa sua atividade de formação e mobilização e de reflexão, porque a gente também tem uma esperança no planejamento e na hora que a gente entra no território, a gente visualiza outras coisas e outras dificuldades. Nossa, está faltando acesso aqui, os grupos indígenas estão precisando de edital específico para grupos indígenas ou ações específicas, e aí é nesse diálogo que a gente se encontra no território. A ideia é que cada RI10, eu vou voltar aqui só para explicar, que aí ao final de uma quinzena, a cada 15 dias, todos esses agentes se encontram no território a partir dos círculos de cultura, dialogando sobre a implementação daquela política. Então, se o tema gerador foi cultura indígena, como é que está a cultura indígena e o apoio da cultura nesse território, nesse estado. E ele tem a participação, é um círculo de são abertos a partir dos temas geradores, então pode participar os comitês, os escritórios, a comunidade, os indígenas, quilombolas, todos os grupos que vocês mobilizaram, é um momento de encontro e de discussão política no território, né?
E aí a ideia é essa, né? Uma formação com um planejamento orientado, com a mobilização e a sistematização. Basicamente é o que vocês já fazem como agentes culturais, só que agora você teria uma responsabilidade naquela região imediata e nesse diálogo com a formação. É importante falar que essa formação, além disso tudo, e aí a fala da Desirê é maravilhosa nesse sentido, é que você passa como agente cultural, você é certificado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto Federal parceiro na sua região, que você é um agente territorial de cultura, mas além disso você vai ter uma certificação de 3 cursos, o primeiro de introdução à cultura e políticas culturais como agente cultural, o segundo de elaboração de projetos, políticas de fomento e economia da cultura, e o terceiro de territorialização das políticas culturais, todos eles de 160 horas. 160 horas. Então, ele tem essa dimensão extensionista e ele vai ser todo dialogado em contato com o território, em como é que vai ser esse seu olhar e essa sua leitura do território, tá? Onde se inscrever, né? mapas.cultura.gov.br e só uma questão importante, nessa sistematização, a sistematização, a gente precisa, como instituição de educação dos institutos, eles precisam registro dessa sua atuação no território para acompanhamento, né, do seu processo de formação. Então, você vai ser acompanhado por um coordenador estadual, que são os institutos federais, mais professores tutores para acompanhar. Ele entregou o planejamento, mas o planejamento não é 3 laudas, o planejamento é só a síntese ali, a partir do tema gerador, o que você quer fazer no território. O tutor valida, você vai fazer suas articulações e no registro você já vai compor um portfólio que a gente vai chamar de cartografia cultural e popular, que é a sua leitura do território daquela região imediata que você já faz parte, que você já é um agente cultural. Então, basicamente é isso.